Fala galera, boa noite. Todos aí estão me ouvindo bem? Por favor, se puder mandar um joinha, uma palminha, qualquer coisa. Ó, o Rodolfo, o Xará tá por aí. Bruno também. Show de bola? Todos me ouvindo bem, galera? Beleza, o Ricardão tá por aí também. Show de bola. Bom, hoje vamos falar aí sobre fundos imobiliários. Acho que é um dos temas que eu particularmente mais gosto de falar. E vou trazer aqui um convidado de peso para falarmos sobre o assunto, tá? Já fiz alguns cursos com o Jacinto, tá? Ele é lá do Funds Explorer, faz um trabalho muito bom, conhece muito aí de fundos imobiliários. O José está perguntando se a live vai ficar gravada, sim, até meia-noite, tá? Não costumo deixar aqui por muito tempo. Mas todas as lives que eu faço ficam disponíveis lá no Vamos Bolsa Premium, tá? Então, é um recado aí para vocês. Bom, todos ouvindo bem? O Jacinto já está chegando aí para a gente falar aí sobre fundos imobiliários, tá bom? Então, ele já mandou aqui a requisição. E vamos ao que interessa. Fala, Jacinto. Rodolfo. Fala, tudo bem? Tudo bem, Rodolfo? Tranquilo e você? Beleza também, beleza pura. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Rapaz, essa quarentena tá deixando o seu homem das cavernas. O que tá acontecendo, rapaz? Pois é, né, cara? Poxa, cara, deve fazer um quê? Uns 50 e poucos dias que eu não vou no cabeleireiro. Umas 5 semanas que não faço a barba, por aí. Mas é isso, né? Não tem jeito. Cara, exatamente, Eu aqui ainda me viro, porque tem maquininha aqui em casa, então, putz, rapidinho de cortar aqui, não tem segredo, né? Agora o cabelo do Jacinto aí é diferente, não, né? Rodolfo, eu sou chato, cara. Eu só corto em um cabeleireiro há anos, cara. Então eu só corto com ele, só gosto dele, cara, é foda, meu. É chato, Tá eu sou vendo? muito chato com essas coisas, muito chato. Tá vendo, galera? A gente tem aqui um Faria Limer que só vai no Jassa, mas o Jassa tá fechado, não tá atendendo. Exatamente, o braço tá fechado, aí complica, entendeu? Aí vou ter que, sei lá, assim, a agenda dele deve estar lotada. Imagina só quanto você tem que cortar agora. Tá acumulando, né? A lista dele tá enorme. É isso aí. Mas, galera, brincadeiras à parte, vamos falar aqui sobre fundos imobiliários, né? Eu acho que é um tema que está muito eminente aí. A gente vê cada vez mais investidores de fundos imobiliários. Alguns ficaram, de certo modo, um pouco desapontados, né, com toda a correção que teve em março, mas eu acho que vale frisar que todos os ativos tiveram uma grande volatilidade, até pela corrida por liquidez que teve. Até o ouro, que é um ativo, que é uma commodity, que é historicamente uma proteção, ela sofreu nesse cenário, porque, foi algo tão rápido, tão grande, uma chamada de margem tão grande que, às vezes se a pessoa tá alavancada ali em ações e ela tinha que zerar alguma coisa, ela tinha fundos imobiliários na carteira, às vezes ela foi zerada pela corretora, não porque ele queria vender, mas porque chamou margem e era um ativo que estava ali para ajudar. Então, eu acho que tem muitas pessoas que estão meio assim, né, com fundos imobiliários. Nossa, será que fundos imobiliários têm aquela proteção mesmo? Será que não? Então, eu quis trazer aqui o Jacinto para a gente falar um pouco disso. E, Jacinto, já para começar, já para trazer aqui um ar de potência, vamos falar sobre a sua visão, né? Porque eu acho que a gente era muito construtivo em relação a fundos imobiliários, principalmente pelos juros aí tão baixo, pela inflação controlada, e até porque nós somos aqui de São Paulo, né? Então nós andávamos aí e víamos um canteiro de obras a céu aberto, né? Uma demanda gigantesca, a vacância cada vez mais reduzindo, até fevereiro ali, que inclusive nós fizemos um curso presencial, né? Acho que a gente falou que aquelas pessoas que fizeram curso presencial, eles foram afortunados de ter eu, você e o Danilo juntos, e a gente nem sabia que veria uma quarentena aí que não dá mais para fazer curso, né? Então, aquelas pessoas foram realmente felizadas, mas eu queria saber de você, né? Qual que é a sua visão aí daqui para frente, né? Uma vez que esse cenário base mudou, o que para você é interessante aí, enfim, um pouco da sua visão sobre o universo de fundos imobiliários? Bom, o que eu posso dizer, Rodolfo, é o seguinte: muitos fundos imobiliários, tá?
especialmente aqueles que dependem de aglomerações ou dependem basicamente de um movimento de pessoas, né, vão perder renda, tá? Ou seja, shoppings e hotéis, tá? Eles vão perder renda, tá? E o que assusta muitos investidores é exatamente essa perda de renda, tá? E mesmo porque muitos analistas usam a renda para fazer o valuation dos fundos imobiliários, né? Então você fala assim, mas poxa, assim, então quer dizer que o fundo não vale nada porque perdeu renda? Não, porque é o seguinte, os fundos imobiliários de tijolo ainda tem o patrimônio, né? Ainda tem o tijolo, a obra propriamente dito. Então, assim, eles perdem renda? Perdem, tá? E eu acredito que é o seguinte, a queda muito brusca, muito rápida, né? A meu ver, para shoppings foi exagerada. Foi exagerada. Então, assim, mesmo porque, tá, Rodolfo? O que acontece? Que alguns gestores fizeram é basicamente parar de distribuir rendimentos ao mês e cumprir a lei dos fundos imobiliários e distribuir ao semestre, né? Por um conservadorismo, por prudência, já que no curto prazo alguns deles não têm uma visão muito clara disso, então é o seguinte, retém um pouco de recurso e em julho ele distribui o equivalente ao semestre conforme a lei, né? Por um outro lado, né, que a gente tem fundos de logística com contratos atípicos de longo prazo, podem ser aí um céu, né, um safe haven, né, nesse curto prazo. No entanto, se nós vermos que a quarentena ela vai se estender, ou se vier quarentenas alternadas, né, porque aí basicamente você vai ter, eu vejo duas proxies ou dois dados muito interessantes para serem observados, que é basicamente o quê? O número de testes, tá? E também ali a ocupação das UTIs dos hospitais, tá? Porque assim, tem muita gente que confunde que é basicamente o seguinte, muita gente fala que os hospitais estão lotados. Calma. Os hospitais, os prontos-socorros, tá? E não estão cheios. O que está cheio são os leitos de UTI. Porque a pessoa tem a suspeita, né? Obviamente que ela passa por uma série de exames de triagem dentro do hospital, aí se houver algo grave, vai para a UTI. Né? O problema é que os leitos de UTI estão cheios, não o hospital em si. Né? Não, Esse é um problema. E até aqui em São Paulo, até desculpa te cortar, eles não estão tão cortados assim, né? Eles não estão tão cheios assim, porque a minha namorada, ela é profissional da saúde, ela tá ali, ela tá vivendo tudo isso, e, por exemplo, o Pacaembu, cara, tá vazio. Né? Então, tem muito mais espaço, até por isso que eu acho que já tá meio que nítido, até inclusive hoje, andando na rua aí, enfim, eu tenho que andar e fazer as coisas sem protegido, mas enfim, acabo saindo. Eu vi que, putz, o movimento aumentou bastante, tá? Principalmente aqui em São Paulo, acho que a galera já tá saindo, e até porque não dá para ficar em casa, né? Puta, vou desligar a economia. Putz, desligou aqui e beleza, né? Até o vírus dissipar, ninguém sai de casa. Mas e aí? Como que as pessoas vão voltar depois, né? E aqueles que vão conseguir voltar depois, porque às vezes não morre pelo vírus, mas morre aí de falta de dinheiro, porque muitas pessoas estão sofrendo com isso. Então, essa questão do hospital é muito relativa, né? Porque eu acho que é importante as pessoas se atentarem à mídia, porque a mídia ela vai veicular aquilo que vai dar clique e tudo mais. Então, é importante você ver o que está acontecendo. Então, eu, praticamente, estou um pouco mais tranquilo, porque eu estou vendo a minha namorada falando com os professores e tudo mais, e com os médicos, e, putz, não tá tão assim, né? A galera tá falando de um caos, mas que não é assim, tá controlado. Exatamente. Então, assim, basicamente o leito de TI que realmente é o problema aí. Né? Então, basicamente, assim, é interessante ver a evolução, né? A evolução dos números dos leitos de UTI, né? E também o número de testes, porque é o seguinte, se mais pessoas são testadas, então quer dizer o seguinte, que a capacidade de fazer testes está aumentando. E se a capacidade de testes está aumentando, a gente consegue ver a evolução da doença. E se eu ver a evolução da doença, eu posso, por exemplo, começar a fazer algumas pesquisas com alguns medicamentos. Ou, por exemplo, poxa, o CFM já liberou a hidroxicloroquina para casos leves do coronavírus, por exemplo. Então, você já começa a ter algum movimento. Né? O que é muito interessante. O novo ministro da Saúde, que é o Nelson Tais, ele já encomendou, por exemplo, 46 milhões de testes. Óbvio que já só entregou 2,5, mas, poxa, ele já encomendou. Você já vê um plano de ação, né? E outra coisa, o governador, o Dória, já anunciou um plano
de saída dessa quarentena, obviamente, que é totalmente coordenado, gradual, que é assim que deve ser feito. Mas, poxa, você já vê algo a respeito disso, né? Infelizmente, isso realmente impacta a economia de uma forma muito drástica. O lockdown é assim, é muito perverso para os pequenos negócios, é muito perverso, né? E assim, os pequenos e médios negócios são vamos dizer assim, a principal força empregadora da economia brasileira, né? Então, realmente é muito complicado isso. Mas, poxa, assim, aí voltando para os fundos imobiliários. Ora, alguns vão perder renda, em especial shoppings e hotéis, que basicamente estão fechados, né? Os shoppings aí vão reabrindo aos poucos. E, poxa, assim, fundo de logística, é interessante com contratos atípicos. Óbvio que algum fundo de logística, se a quarentena se estender, pode ter uma renegociação pontual de aluguel. Tá, por exemplo, GGRC, indústria de peça automotiva, já teve uma inadimplência. Óbvio que, poxa, ela será negociada, não, assim, não é o fim do mundo, mas ela será negociada. Pode ser que, por exemplo, daqui a 2 ou 3 meses, por exemplo, a gente tenha um desconto nesse aluguel. Ou, basicamente, o fundo fala assim, ó, não precisa pagar não, tá? Agora, mas lá na frente a gente parcela esse aluguel que você deixou de pagar. Né? Aí vão ter algumas negociações, mas bem pontuais. Lajes também, tá? Óbvio que o coworking, tá? Ele já existia, já era uma tendência. Para alguns tipos de negócios acelerou um pouco, mas eu não acho que vamos dizer assim, que é algo assim bastante em voga que vai atingir a maioria das empresas. Eu acredito que não, porque foi forçado, é diferente. Foi forçado, é algo que você está forçando as coisas, entendeu? Porque, poxa, a gente tem que também pensar em termos de produtividade. As pessoas não estavam acostumadas a trabalhar em casa. Quando você fica em casa, quando todo mundo da família fica em casa, você tem, poxa, você tem a esposa, a namorada, enfim, muitas pessoas têm filhos, então as atividades elas começam a ficar acumuladas, né? E outras pessoas não são tão produtivas em casa, é complicado, em casa tem muita distração, né? Não, E outra sim, coisa e às vezes eles não têm um ambiente preparado, né? Até a gente, por exemplo, putz, eu trabalho aqui em casa, putz, eu tenho cadeira preparada para isso, eu tenho mesa, eu tenho espaço, mas não é a realidade de todas as pessoas, né? As pessoas não não é vão realidade, conseguir não ser é. tão produtivas igual num escritório que vai ter ali mesa, cadeira, ar-condicionado, tudo mais. É Perfeito. diferente. É diferente. E outra, e aí o que acontece? As pessoas precisam de mais horas para serem produtivas, elas acabam trabalhando mais, ficam mais cansadas. Né? Uhum. Então, realmente, ok, assim, é uma tendência, tá? Algumas empresas realmente podem, vamos dizer assim, dar mais horas dentro de casa, mas eu acho que não vai ser a maioria, tá? Algumas sim, mas não vai ser a maioria, né? Isso Isso é o que é. eu acredito. Algumas pessoas ficaram aí receosas, né? Falou, putz, não vai ter mais lajes corporativas, né? Porque as pessoas vão trabalhar de casa e tudo mais, vai vir muito home office e acabou. Mas, putz, eu não acredito nisso, né? Até status para as empresas estarem aí Sim, em boas sim, regiões, como a Paulista, como a Faria Lima, como a Vila Olímpia. Então, tem muitas coisas ali que estão por trás, não é só essa questão de custos, tá? Tem coisa que para a empresa pouco importa custo, né? Ela quer estar ali, ela tem exatamente. caixa para queimar e que se dane. Então, eu acho que isso é interessante, mas legal esse seu ponto. E legal também, galera, que vocês possam notar que mesmo em fundos imobiliários, é importante que você diversifique, tá? E esteja presente em vários setores, Uhum. porque, por exemplo, o setor de shoppings, ele sempre foi um setor para os fundos imobiliários que se mostrou ser muito resiliente, tá? Então, Sim. tinha muitos investidores que estavam muito concentrados ali em shoppings, porque, putz, shopping é vida, shopping com crise ou sem crise as pessoas vão lá, se não comprar nas lojas, eles vão pelo menos para Uhum. lazer, eles vão ao cinema, eles vão na praça de alimentação, vai ter uma academia, outros vão ter ali uma universidade, ganha com a receita do Uhum. estacionamento, ganha um bônus ali pelo resultado das lojas, então, nossa, esse é o case perfeito, eu vou me concentrar nisso, mas não, Exato. tá? Então, eu acho que a diversificação ela foi muito ilustrada nesse cenário, tá? Então, como em contraparte a gente viu aí shoppings caindo bastante, caindo 40, 50, 60%, tiveram também galpões logísticos ali, principalmente aqueles mais ligados a lojas de e-commerce, né? Sim, exato. Um exemplo é o VILG11, né? Um baita fundo aí que tem 38% da sua receita vinda do e-commerce, né? Então, da Privalha, da Netshoes. Então, putz, será que ele vai ter algum problema? Será que ele vai sofrer com inadimplência? Não, né? Muito pelo contrário, ele está conseguindo tracionar muito mais. Outros fundos que têm uma estratégia específica, por exemplo, o HGRU, que é um fundo de renda urbana lá da Credit Suisse.
Putz, ninguém dava nada para aquele fundo, era um fundo educacional, depois ele abriu para virar um fundo de varejo ali com vários supermercados. Putz, é um fundo que passou super bem aí Exato. nessa crise, ele não caiu tanto, até porque as pessoas Uhum, conseguem ver quem são os inquilinos e, putz, supermercado faturou muito nesse cenário. Então, eu acho que é legal essa diversificação, né? E eu queria que, Jacinto, você faça um pouquinho sobre isso, né? Porque você tem aí carteiras uhum, recomendadas e tudo mais lá pelo próprio Funds Explorer. E como uhum, que é essa questão para você, né? Qual que é a importância de diversificar, né? Por mais que você goste de fundos imobiliários e tudo mais, uhum. mas você ter ali vários setores para compor a sua carteira de investimentos. Não, a diversificação, assim, em períodos de crise é essencial, tá? Por exemplo, vou dar o exemplo da carteira do Fundo Explorer. Hoje a carteira tem 10 fundos, 6 setores. Então, Uhum. poxa, então realmente aí, basicamente, um pouquinho mais de um aí fundo por setor. Mas, poxa, é interessante, tá? Diversificar não só em termos de setores, mas também em termos de gestores, tá? Estratégia dentro do fundo. Porque tem fundo que é híbrido, ele tem duas estratégias ou mais. Por exemplo, o MXRF, que tem várias estratégias dentro do mesmo fundo. Por exemplo, o HGRU, que basicamente ele tem inquilinos de empresas educacionais, supermercados, por exemplo. Então, ele vai diversificar essa receita. Óbvio que, dependendo do porte do inquilino, ele pode ele abocanhar uma fatia maior da receita imobiliária, óbvio, mas isso até é normal, tá? Por exemplo, fundo de CRIs também é interessante na questão, por exemplo, do lastro imobiliário ou de quantidade de CRIs que tem em carteira, né? Óbvio que, por exemplo, um fundo de CRI que tem mais qualidade, ele tende a sofrer menos, porque tem mais qualidade no lastro dele, né? Ou seguinte, ou ele pode, por exemplo, investir em um CRI pulverizado, que tem vários lastros, são vários empreendimentos imobiliários. Então, aí você tem uma diversificação maior. Por exemplo, o HABT11 é CRI pulverizado, é interessante a estratégia, e além disso, ele tem as garantias, porque o CRI basicamente é um título de renda fixa, né? Então, você basicamente precisa ter garantias ali, né? Garantias que suportam o fluxo de pagamento, né? Para que realmente não haja interrupção. Porque é o seguinte, no lastro pode até ter uma interrupção, só que a garantia ela cobre, né? Obviamente que se executar uma garantia, ela assim, o seu leque de garantias ela diminui, porque você executou uma para não ter interrupção. Mas aí cabe o gestor recompor a garantia, né? Então realmente é muito importante. Basicamente o seguinte, o CRI, se for um CRI pulverizado com garantias robustas, por exemplo, o HABT11, o HCTR11, aí realmente pode ser bastante interessante, tá? Mas lembre-se, tá, pessoal? Veja a carteira do fundo, as carteiras, os CRIs, o lastro, vocês não vão ter muita informação, vocês vão ter uma informação, qual que é o empreendimento, mas ainda falta um pouquinho mais, tá? Se vocês quiserem realmente mergulhar de cabeça, vocês têm que ver o termo de securitização daquele CRI, tá? Isso você consegue no Google. Eu já tive assim, sabe quando você não tem o que fazer? Então você vai lá, pega o nome do CRI, bota no Google e olha olha os termos de securitização. Já tive essa curiosidade já. Não, isso é muito legal, mas também o que dá para fazer, até aproveitando esse tempo de quarentena, muitos gestores eles estão aí disponíveis e falando sobre Uhum, as estratégias deles e o que eles estão fazendo nos fundos, né? Inclusive, nessa terça eu fiz uma live lá no perfil do Trademap com o uhum, gestor da RBR, o Ricardo Almendra, e com o Diego uhum, Siqueira lá da TG Core. E até falando em CRI, a galera da RBR tem um CRI lá que é bem interessante, que é o RBRR11, que ele é um fundo mais high grade, né? Então, a gente tem exato, é duas mais high linhas ali em grade. CRI, que é mais high Uhum, grade, que é mais seguro para você, e tem aquilo que é high yield, que, putz, ele pode te oferecer um risco maior, mas por oferecer um risco maior, ele tende a te pagar mais. Mas num cenário como esse, que a gente pode entrar numa crise, enfim, acho que vai entrar numa crise, não tem como não entrar com tudo que aconteceu, o uhum. que é mais high yield tende a ter mais problema do que aquilo que é high grade. E uma coisa bem Pode. importante, até em garantia que nós falamos, é o próprio LTV, né? O loan to value. Então, Lote por velho, exemplo, sim. o RBRR11, para cada R$ 59 que ele oferece ali, pelos CRIs que ele paga para o devedor, ele tem R$ 100 em garantias. Então, Uhum. isso, para você como investidor, é interessante, porque você empresta 59, mas você tem 100 em garantias. E todos os CRIs que ele tem em carteira, são 37, todos eles têm
garantia ali por trás. Então, putz, você tem essa garantia, só que quais são os imóveis, né? Onde estão localizados esses imóveis e quais são as qualidades desses imóveis? Então, Exato. 61% estão aqui em São Paulo, e tem alguns deles que são shoppings, como o próprio Shopping Vila Lobos. Então, às vezes as pessoas ficam receosas e falam, nossa, olha o CRI, olha que dívida suja que tem, mas, cara, entende o negócio por trás, entende as garantias, entende o fundo de Exato. reserva também, né? Os CRIs, geralmente, os CRIs ali, as gestoras e tudo mais, quando tem um fundo de CRI, eles têm um fundo de reserva, né? Então, são como se fossem ali reservas para que, caso Sim. eles não consigam pagar ali as PMTs do Uhum. período, né? Seja Uhum. mensal, trimestral ou Uhum. semestral, eles têm ali essa reserva para conseguir continuar pagando os cotistas. Então, esse próprio fundo, eu estou falando isso porque é um fundo que está bem recente, porque hoje eu fiz um vídeo sobre ele. Uhum. Ele tem, em alguns casos, 5 meses de fundo de reserva, mas a maior parte está ali em torno de 2,5. Então, ele tem 2,5 meses de fluxo de todos os CRIs que ele tem. Exato. Então, isso para você, como investidor, te dá uma segurança, e hoje ele está sendo negociado com quase 10% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Então, o que é legal é que num cenário de crise como esse que a gente está vivendo, de muita volatilidade na bolsa, muita coisa cai. Só que Exato. tem Muito. coisas ruins que caem, só que tem coisas boas que caem também. Só que você, Uhum. como investidor, quando você sabe filtrar isso daí, você vê, putz, É. isso aqui caiu demais e eu acho que vale a pena carregar. Exatamente. Então é o seguinte, novamente, poxa, o fundo de CRI, pessoal, tem garantias por trás, tá? Então, realmente, assim, não é impossível ter um cara, não é impossível, mas, poxa, Uhum. é menos provável. É menos provável, tá? O que é o seguinte, eu até vou falar uma curiosidade aqui. Eles investem, tá? E basicamente eles investem não assim, não no empreendimento em si, tá? Mas na empresa que vai fazer um projeto imobiliário, que assim, o mercado até apelidou de Cribenture, que é basicamente uma debenture, né? Que é assim, eles investem no projeto imobiliário da empresa. Então, é o seguinte, então o fluxo é contra a capacidade de pagamento da empresa. É óbvio que você vai ter garantia, tá? O que muda é o seguinte, que é a capacidade de pagamento da empresa. Tem que analisar agora a empresa, né? Porque agora o risco de crédito é da empresa. Óbvio assim, que é basicamente que o gestor ele tem essa liberdade para escolher, mas basicamente é isso. Então é o seguinte, aí o CRI, ao longo do tempo, o fundo de CRI, além do fundo de shoppings, assim, pelo menos até o momento, ser bastante resiliente, lógico que com essa crise foi, assim, bem, vamos dizer assim, inesperado no caso, mas, poxa, um fundo de CRI, no longo prazo, ele tende a pagar yields bastante interessantes e tende a ser bem resiliente, tá? Lembrando, tá, pessoal, fundo de CRI não tem vacância, tá? Se você pegar laços imobiliários bastante seguros aí, realmente, ao longo do tempo, poxa, é muito interessante ter um fundo de CRI em carteira, tá? Bem interessante aí. Aí você pode fazer um mix, high yield e high grade dos CRIs, dos fundos de CRIs, no caso. Isso aí. Bom, o pessoal tá zoando aqui que tava tomando água, o pessoal tá perguntando o que que era, se era whey. Não, é água, viu, galera? Não é cerveja, não é whey, é água. Já foi o treino de hoje já, porque eu tava enclausurado aqui em casa e tremendo a mão sem conseguir treinar, mas ainda bem que conseguiram liberar a academia do condomínio, poucas pessoas, mas putz, dá para dar uma desestressada aí. Jacinto, eu Exatamente. queria falar aqui um pouquinho com você sobre as Uhum. principais oportunidades que você está vendo, né? Então, é Tá. aquela coisa, a gente falou, as Uhum. coisas caíram, Uhum. caíram meio que igual, só que tem coisa ruim que caiu muito e tem coisa boa que caiu muito também. É claro, algumas coisas já retomaram, né? Acho que do low que a Uhum. gente teve ali no fim de março, putz, tem fundo imobiliário que já andou 20%, 30%, mas ainda assim, para o cenário que a gente tem de juros projetado, principalmente, né? Porque Uhum. Selic tende a cair ainda mais, acho que muito disso já está no preço, porque os juros futuros estão caindo ainda mais, os investidores eles estão meio sem saber o que fazer, né? Porque Uhum. quem investe em renda variável tem o risco de vir toda essa crise aí e tudo mais, e o seu Uhum. patrimônio dar uma cedilha, e se você Uhum. colocar numa renda fixa, é uma renda fixa que não vai render. E aí, o que você vai Exato. fazer, né? Então, eu acho que tem coisas muito boas ainda, principalmente para quem tem um horizonte de longo prazo, mas eu queria saber de Uhum. você aí Uhum. quais são algumas possibilidades aí de investimentos, alguns setores estão legais, quem sabe se você Uhum. puder falar de fundos Uhum. imobiliários em específico, por favor.
Não, é assim, eu vou falar mais de setores, tá? Mas Claro. vamos lá. Assim, para longo prazo, pessoal, um ganho de capital bastante interessante está para shoppings, tá? Porque é o seguinte, shoppings vão recuperar a renda sim, tá? A questão é que muito provavelmente a renda e a operação do shopping não vai voltar a patamares anteriores. Por quê? Porque existe a segunda derivada, que é basicamente a crise econômica pós-pandemia. Tá? Os shoppings provavelmente vão estar com nível de inadimplência maior, com nível de aluguéis um pouquinho menor, né? Então, realmente, eles vão recuperar sim, tá? Mais algo do que a gente espera, só que não no mesmo nível. Tá? Então, assim, por longo prazo, ele pode dar um ganho de capital muito interessante, os shoppings, tá? Então, assim, é atenção para aqueles fundos que investem em ativos cujo público seja mais voltado para a classe A, né? Então, por exemplo, o XPMOL tem, por exemplo, shoppings que é mais direcionado para a classe A. Então, vale estudar o XPMOLs, por exemplo, tá? Já que realmente caiu bastante. Então, e poxa, hoje ele fechou aí com alta de 5,18%. Então, atenção. Tá? Então, assim, pode ser um fundo interessante. Pô, ele não está distribuindo dividendos, rendimentos, ele não está distribuindo. Tá? Inclusive, até adiou algumas obras. A expansão do Catarina, ele adiou. Ou, por exemplo, o Cidade Jardim Shops, que é ali na região dos Jardins, perto da Paulista, ele também adiou um pouco a inauguração. Então, é o seguinte, poxa, pode ser um fundo interessante, tá? Aí o seguinte, lajes corporativas, tá? Lajes corporativas também aí para o médio prazo, tá? Médio prazo é acima de um ano que eu falo. É o seguinte, a recuperação do setor, ela deu empurradinha, tá? Porque, pô, basicamente, o que a gente esperava? Nos próximos anos em São Paulo, você vai ter poucas entregas, tá? Então, basicamente, você precificava um aumento dos aluguéis, só que esse aumento dos aluguéis não vai acontecer. Pontualmente, novamente, você vai ter algumas negociações, carências ou descontos, tá? O que vai acontecer? Poxa, o aumento do aluguel talvez se dê no ano que vem. Talvez se dê no ano que vem. Aí que a gente tem que se observar nos contratos típicos, tá? Que você tem a renegociação ali no terceiro ano, tá? A gente vai ver se os aluguéis aumentam acima da inflação. Essa tá a habilidade do gestor, que considera aumentos acima da inflação. Obviamente depende da região. Não adianta você dar um aumento acima da inflação numa região que está com uma vacância alta, tá? Que simplesmente o inquilino pode não aceitar e procurar outro empreendimento. Então é o seguinte, por exemplo, na região ali da Faria Lima, Vila Olímpia, Jardim, até a região da Paulista, ok, né? Assim, aí você tem, talvez no Brooklyn. Em Brooklyn, talvez a gente pode observar alguma coisa. Agora, Barra Funda, ali na Zona Oeste também, Barra Funda, Vila Leopoldina, Alphaville e Barueri, basicamente, não vejo possibilidade de aumento de aluguel acima da inflação, pelo menos por enquanto, tá? Assim, uma coisa é o mercado imobiliário as a whole todo, uma coisa é o mercado imobiliário dentro dos fundos imobiliários. Obviamente, muitos fundos imobiliários só têm ativos dentro do filé, Faria Lima, Jardim, Vila Olímpia, assim por diante. O mercado imobiliário é muito maior, né? Então, assim, a recuperação, a meu ver, ela já não estava sendo homogênea. Muitas regiões se recuperam, outras não. Tá? O que é normal. Absolutamente não. Acho que é o seguinte, assim, ela vai de cima para baixo, ou seja, dos mais qualificados ativos até os menos qualificados, tá? A gente eu estava vendo uma corrida para imóveis do tipo B. Uma corrida. Eu acho que essa corrida pode arrefecer um pouquinho, né? Então, realmente, poxa, a longo prazo, shoppings, lajes corporativas, aí, assim, obviamente, o safe haven, que é logística, tá? Ou até mesmo para o curto prazo, fundos de agências bancárias, tá? Que basicamente hoje você tem o BNFS 11, tá? Você tem o BBRC aí e tem o BBPO do Banco do Brasil. Porque é o seguinte, assim, eles não perderam renda e a renda deles é realmente bastante alta. Porque os contratos de locação são antigos. Então fizeram num outro cenário, tá? Poxa, com a renda alta e assim, não perdendo renda, tá? E com yield ainda melhor, tá? Porque obviamente a cota ajustou, normal, tá? Mas é no curto prazo, ou seja, até o final do ano, porque depois muitos contratos começarão a ser renegociados, tá? E realmente o valor aí pode cair um pouquinho, porque a gente está num outro cenário. A gente está num outro cenário. Então, pelo menos no curto prazo, até um ano mais ou menos, em termos de renda, agências bancárias não perdeu, tá? O que pode ser interessante.
Show de bola. Acho que é legal ter essa visão e principalmente as pessoas saberem que talvez essa crise que a gente vai entrar é completamente diferente daquela que a gente viveu dos imóveis lá de 2014 a 16, né? Eu acho que Sim, a oferta de imóveis lá era gigantesca porque a gente estava num cenário gigantesca. de muita alta. Então, isso fez com que tudo caísse. Então, o cenário que a gente está vivendo hoje é completamente diferente, porque a gente estava começando a aquecer, a gente estava começando a ver o canteiro a céu aberto e aconteceu tudo isso. Então, a demanda, ela pode sofrer um pouco, mas a oferta, ela está ali, né? Ela não cresceu tanto nesse período. Então, de certo Não, modo, tem muito fundo imobiliário hoje que eles estão sendo negociados aí abaixo do custo de reposição deles, né? exato, Porque você não pode exato. levar em conta só o valor patrimonial. Pensa, às vezes, no custo de reposição para aquela localização e para aquele padrão de qualidade que tem um imóvel. Então, por isso que é legal, né? Eu, particularmente, curto muito fundos imobiliários, tá? Porque, Uhum, por exemplo, o meu pai, ele tem algumas casas de aluguel e duas dessas casas ele já falou que uhum, vai sofrer com uhum, o aluguel, porque, enfim, o inquilino ele não tem tanto uhum, poder de compra assim, e ele não vai conseguir arcar, porque, putz, ele trabalhava de forma autônoma e agora com o coronavírus ele não vai uhum. conseguir. Então, beleza, uma coisa aconteceu. Mas em um fundo imobiliário é completamente diferente, porque eu vou É. ter inquilinos que são muito mais saudáveis, né? Eu não vou estar lidando com uma pessoa física, eu vou estar lidando com o CNPJ, é completamente diferente a dinâmica, os contratos, as garantias. Então, eu acho que com isso, com essa crise que a gente está vendo, a economia real ela vai sofrer muito, tá? Mas os fundos imobiliários eles podem não sofrer tanto assim, até porque muita coisa já está no preço hoje, né? Olha a queda que a gente teve dos fundos imobiliários. Então, para quem visa longo prazo aí, tem vários fundos imobiliários que estão dando aí 7, 8, 9% de yield. Putz, olha esse retorno, né? E comparado com a Selic que a gente tem, e pode ser que ela se estabilize em um patamar assim ao longo do tempo, pode ser que ela não volte mais a patamares aí de Sim, 10% ano, talvez não. Então, às vezes o que está acontecendo agora pode ser uma baita oportunidade, principalmente para quem tem uma visão de longuíssimo prazo, tá? Porque eu acho que o principal agora é você conseguir separar o joio do trigo. Porque ao mesmo tempo que em alguns galpões logísticos tem coisa boa, tem uhum, coisas sim, ruins, como por exemplo o GGRC que está sofrendo aí. Então, mais uma vez, vocês saberem o mínimo é fundamental. E até por isso que a gente está aqui numa quinta-feira falando sobre isso, né? Porque a gente poderia estar muito bem aí descansando, maratonando o Netflix, mas não, a gente está aqui passando conteúdo para vocês, passando conhecimento de base para que vocês consigam tomar as próprias decisões. E claro, para aqueles que não se sentem confortáveis de tomar a própria decisão, tem, por exemplo, o Jacinto aí que tem uma carteira recomendada lá no Funds Explorer que ele fala tudo para você, né? Ó, tá comprando isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Se você tiver de acordo, exato. você põe na carteira. Porque, claro, todo ônus e bônus é seu. Mas, putz, tem alguém que fez um baita trabalho que apurou tudo ali e você foi lá Uhum. e entrou. Exatamente. Esse é o intuito da análise de research, né? Assim, eu tenho uma carteira, todo ativo que eu tenho na carteira, eu tenho uma tese de investimentos que eu cito basicamente mais ou menos cinco argumentos, tá? Que me levaram a recomendar a compra, tá? Obviamente que eu faço uma análise, vamos dizer assim, primeiro eu olho dentro do ativo, tá? Para depois eu olhar o cenário econômico, eu faço dessa forma, tá? Mas realmente o cenário, tá? Quando a gente fala de taxa de juros, né? Poxa, a gente está com uma maior probabilidade do Banco Central cortar a taxa de juros em 75 basis points, ou seja, cortar 0,75 para 3% ao ano, tá? Sendo assim, que basicamente você não tem uma pressão de inflação, você não tem uma pressão de consumo, porque a gente está num cenário de recessão já, o Brasil já está em recessão, né? Então, poxa, e eu costumo ver também a taxa de desemprego, que eu, assim, na minha visão, a taxa de desemprego é como se fosse uma proxy do aumento de juros, porque é o seguinte, se a taxa de desemprego começar a diminuir, as pessoas vão ter mais renda. Se as pessoas têm mais renda, elas consomem mais. Então, se as pessoas têm mais renda, consomem mais, pressiona a inflação para cima, tá? Para quem é economista e gosta de estudar, tem algo que chama NAIRU, tá? que é Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, que é a taxa de desemprego que não causa pressão inflacionária. Tá? Então é o seguinte, aquela taxa que é a taxa natural de desemprego. Assim, se começar a baixar dela, já causa pressão inflacionária, o que pode levar ao aumento dos juros. Tá? A contrapartida é o seguinte: se você começar a cortar a taxa de juros, o que vai acontecer? O dólar pode aumentar. Tá? Porque, poxa,
o Brasil já é assim, vamos colocar uma visão internacional aqui, tá? O Brasil, a visão internacional que o pessoal tem do Brasil é um país junk, ou seja, que ele não é investment grade, então ele é junk. Então, poxa, eu preciso oferecer mais risco, mais risco não, mais retorno, e não tem mais retorno com mais risco, eu vou tirar meu dinheiro do Brasil. Por isso que o dólar aumenta. Vou tirar o dinheiro do Brasil, então o dólar aumenta. Então, poxa, se realmente a gente tiver 3%, o dólar vai aumentar. O dólar vai aumentar, tá? Essa é a contrapartida. Para alguns produtos, infelizmente, por exemplo, o seu pãozinho do café da manhã, lembre-se, o trigo que a gente tem importado. Tá? O Brasil é um país tropical. O Brasil não, assim, ele não tem a oferta suficiente para acompanhar a demanda de trigo. Então, o preço do pãozinho sobe. Obviamente que você tem que ver, você tem que ver o impacto por exemplo, daquele lista de produtos no IPCA, que é a inflação oficial. Mas, poxa, alguns preços sobem, alguns produtos sobem, tá? E onde você pode acompanhar isso? No IGPM, parte do IGPM é dólar, tá? Você pode acompanhar isso também. Né? Isso aí. Então, realmente, é uma questão. E, obviamente, poxa, quanto menor a taxa de juros, poxa, fundo imobiliário com yield maior, com a possibilidade ainda do ganho de capital, fica ainda mais atrativo. Óbvio que muitas pessoas estão um pouco com medo, que nem você bem disse, tá, Rodolfo? As pessoas estão um pouquinho com medo, não sabem o que fazer. Poxa, o fundo imobiliário está cada vez mais atrativo. Ah, mas eu tenho a crise, então o que eu faço? Não invisto? Poxa, pessoal, é o seguinte, a gente tem que correr um pouquinho de risco. Quando você sai na rua, você corre risco. Então, realmente, Eduardo, é ao contrário, a diminuição da taxa de desemprego pressiona a inflação para cima, que as pessoas têm mais renda, tá? Ao contrário. Então, voltando, as pessoas têm que correr um pouco mais de risco, é normal. Mais risco, mais retorno. Não adianta ficar na casinha, galera. Ficar na casinha vai ter um retorno casinha. Não dá, não tem mais como você ter 100% em Tesouro Selic e querer ter retorno acima de 100% do CDI, não dá. Mas assim, aquela coisa, você pode fazer uma migração da sua carteira de forma gradual, tá? Ninguém tá falando aqui para amanhã você virar 100% renda variável e estampar isso no YouTube. Não, cara, vai fazendo isso aos poucos, vai comprando fracionado, porque no longo prazo, à medida que você vai comprando mensalmente e tudo mais, tem hora que você vai comprar um pouco mais caro, tem hora que você vai comprar um pouco mais barato, mas putz, na média você vai estar bem. Principalmente se você estiver comprando bons ativos, porque o que eu acho que é importante agora é você conseguir selecionar aquilo que é bom. Porque a gente tem mais de 200 fundos imobiliários em bolsa, só que nem todos vão conseguir passar por essa crise, tá? Alguns vão ficar no meio do caminho, tá? Alguns, podem perder liquidez, podem zerar, fechar o fundo, enfim, não dá para saber. Mas aqueles que são bons, né? Cara, um baita exemplo, pega o KNRI, um fundo que começou em 2010, olha de 2010 para cá quanta coisa que ele passou, olha a gestão que ele tem, olha a quantidade de imóveis que ele tem mais de 50 inquilinos que estão diversificados em vários setores, putz, só que aí as pessoas, ao invés de olhar para fundos imobiliários assim, eles preferem olhar para um XTED da vida, para um XPCM, eles querem olhar para aquilo que mais convém às vezes, né? Para aquilo que pode ter um potencial upside maior, mas cara, pensa naquilo que é bom também. Então, eu acho que um cenário de crise como esse não é mais como, por exemplo, 2019, que você colocou dinheiro ali em qualquer ativo da bolsa, subiu. Né? Só o próprio XPCM que ele caiu. Mas, cara, qualquer fundo imobiliário que você comprou no passado, difícil ele não ter te dado grana. Mas o cenário agora é completamente diferente, tá? Porque tem coisa que pode subir, tem coisa que pode se manter e tem coisa que pode cair. E até mesmo linkando aqui com o que você falou do dólar, temos um mercado gigantesco lá fora, tá? Como vocês bem sabem aqui, que me acompanham, eu invisto lá no exterior, invisto diretamente, putz, minha carteira lá fora tá caindo 8,8% esse ano. Eu dei uma olhada hoje lá no site da F, tá caindo 8,8%. Só que se eu olhar a variação cambial, o dólar subiu mais de 30%. Então, no net, eu tô mais de 20% positivo, tá? Eu tenho lá fundos imobiliários, REITs, né, que são como se fossem os nossos fundos imobiliários aqui do Brasil, lá eu só uso um ETF, que é o VNQ. Para mim, ele me atende super bem. Ele tem mais de 180 REITs lá dentro e eu pago uma taxa de administração de 0,12 ao ano. E lá eu estou exposto a galpões logísticos industriais com a Prologis, por exemplo. Eu estou exposto a data center com a Equinix. Então, putz, você tem uma gama de possibilidades gigantescas. Então, eu acho que até mesmo em um cenário como esse de crise que a gente está vivendo, é interessante para você ver que se você investe só no Brasil, isso pode ser frágil para você no longo prazo. Tá? Então, eu acho que nós, como um país emergente, eu acho que cada vez mais as pessoas elas têm que olhar para dolarizar uma parte da sua grana, seja para aquele mais conservador querer colocar um fundo cambial, pode ser para aqueles que querem investir, por exemplo, no S&P 500, tem um ETF VVB11, mas, putz,
para quem quer investir lá fora, tem uma quantidade imensa de possibilidades, tanto ETFs para você investir, como eu falei aqui, como também diretamente, né? Tem muita Sim, coisa para sim. vocês investirem por lá, Tem. então eu acho que está cada vez mais nítido a importância da gente diversificar e não estar só exposto ao real, quem sabe dolarizar um pouco da nossa grana e se expor internacionalmente. Exatamente, poxa, pessoal, o mundo é muito grande, então você tem acesso a ativos do mundo inteiro, né? O Rodolfo deu o exemplo da Avenue, mas, poxa, o Interactive Brokers, que tem acesso Uhum. a ativos do mundo inteiro, você tem a Drive Wealth, né? Poxa, assim, eu não sei se ainda tem, uns tempos atrás, antes de eu começar a investir, eu estava vendo o Saxo Bank, não sei se você já ouviu falar do Saxo Bank. O Uhum. Saxo Bank tem umas taxas, tinha na época umas taxas um pouquinho altas, tá? Se não me engano, tinha que investir no mínimo US$ 10.000, aí tinha umas taxas bastante altas, mas, poxa, tinha ativos também do mundo inteiro. Então, realmente, é muito grande, tá, pessoal? E outra coisa, o mercado, assim, quem gosta de renda fixa, tá? Lembrando, tá? Muita gente, tá? Daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, tá? A gente vai responder algumas Claro. perguntas. Muita gente tem a visão de renda fixa, tipo, Tesouro Direto, e LCI, LCA e CDB. Sendo que, na verdade, renda fixa, tá? É que no Brasil o mercado de renda fixa privado ele não é muito grande. Agora é o seguinte, lá fora é absurdo. É coisa de outro mundo. Assim, é tão grande quanto o mercado de equities, que é ações. É tão grande quanto. Por exemplo, que são que lá fora eles chamam de bonds, que traduzindo que são as debentures. Aqui tem muito potencial para desenvolver, muito potencial. É que o seguinte, o custo do dinheiro no Brasil é muito alto. Então, poxa, se você pensar que, pô, a Selic, você fala assim, mas a Selic está baixa. Cenário Brasil, tá? Lá fora é muito mais baixa. Por isso Uhum. que por isso que as empresas captam, fazem emissão de dívida e captam mais dinheiro. Porque, poxa, realmente é outro mundo. Mas, pô, assim, o Rodolfo tem razão. Se vocês puderem, tá? Pesquisar, estudar mais, poxa, é bem legal vocês estudarem isso. O Rodolfo está aí para ajudar vocês, tá? Tem a Avenue, que foi fundada pelo ex-sócio da Clear, tá? E, poxa, é muito, muito bacana. Pô, vale a pena lá chamar o Rodolfo lá na DM, te dar uma ajuda. Pô, é realmente interessantíssimo, tá renda em dólar, tá, pessoal? E outra, dólar é moeda forte, não é real, tá? É isso aí. O mundo é verde, eu acho que não dá para se esquecer disso. E, O mundo é bom, verde. eu falo bastante da Avenue, mas porque eu uso bastante como investidor, tá, galera? Eu não tenho rabo preso com ninguém. Trabalho de forma independente. Putz, se você quiser na Ameritrade, na Charles Schwab, na Interactive Brokers, Exato, putz, é isso é aí. com você, tá? Eu tô falando isso porque para mim funciona super bem, tá? E, Jacinto, uma última pergunta individual minha para você, depois a gente abre para a galera. Sem problemas. Qual que está sendo o maior aprendizado para você dessa crise, né? Porque eu acho que a cada crise a gente, enfim, melhora um pouco como investidor, a gente vê que, putz, a gente errou aqui em alguma coisa, talvez Hum, poderia melhorar ali, e a hum, gente vai ficando melhor, né? O próprio Warren Buffett é um baita case aí de pessoa hum. que melhorou ao longo do tempo. Então, para você, qual que está sendo aí o maior aprendizado com essa crise que a gente está tendo? O maior aprendizado, assim, pelo menos a meu ver, eu acho que são assim, duas coisas que eu observei que eu aprendi muito. Primeiro, é, eu não esperava que houvesse uma perda de renda tão rápida em fundos imobiliários, que alguns realmente, por exemplo, shoppings, né? Uma perda de renda muito rápida. E segundo, uma elevação do risco de crédito tão rápida, porque é o seguinte, quando você tem um lockdown, né, você não tem atividade econômica. Se você não tem atividade econômica, basicamente as empresas ali elas não operam, você não tem giro, porque basicamente, tá, Rodolfo? O problema é capital de giro. Tá? As empresas não têm giro. Né? Não tem dinheiro no caixa para pagar fornecedor, para pagar cliente, para pagar funcionário. Né? Poxa, aí o pessoal fala assim: mas assim, tá, a empresa tem ativo. Sim, mas vai vender um ativo para pagar funcionário? Não faz sentido. Então o problema é giro ali. Então é basicamente o seguinte: aprendizado, é perda de renda em fundo imobiliário, porque eu não imaginei que fosse tão rápida, e risco de crédito que aumentou de uma forma muito rápida para esse lockdown. Porque basicamente, que muita gente pensou, poxa, ok, tem esse vírus que surgiu em novembro, né, até outubro do ano passado, e vai atingir, mas vai atingir a China, atingir a gente indiretamente, talvez, mas não diretamente. Eu acho que e outra coisa também, uma terceira coisa, tá? O impacto foi Uhum. muito rápido, né? A assimilação do mercado foi muito rápida.
né? Assim, obviamente que é vamos dizer assim, é uma consequência do mundo globalizado. É que nem você falou, é o ônus e o bônus, né? Qual que é o ônus? Cai rápido, o bônus sobe rápido também. Uhum. Eu acredito que é Show o de seguinte, bola. quando a gente tiver algum, assim, algum norte, o norte, que eu chamo de norte atualmente, remédio ou vacina, tá? Vacina vai demorar um pouquinho, porque existem protocolos médicos a serem seguidos, né? Então vai demorar mais, talvez em um ano e meio, aí saia alguma coisa, até um pouquinho antes, tá? Agora, remédio, poxa, a gente já tem um protocolo de hidroxicloroquina com azitromicina que já está sendo discutido. Óbvio que existe muita polêmica a respeito desse protocolo, porque, assim, muita gente sabe que a Prevent Senior, que é uma empresa que aplicou isso, e o CEO fala abertamente isso, que aplicou esse protocolo e funcionou para os pacientes deles. E tem outra, uma ala médica que discorda um pouco e acha um pouco questionável a aplicação desse protocolo, né? E ao longo do tempo a gente vai vendo isso, mas eu acho que é o seguinte, realmente, se isso for realmente mais aceito pela comunidade médica, a gente vai ter aí um norte aí no curto prazo. Boa. Bom, antes de eu falar, né, o Jacinto falou, mas eu quero falar também aqui um pouquinho sobre o meu aprendizado. Galera, quem tiver dúvida, não põe aqui nos comentários, tá? Tem um boxzinho aqui, ó, do lado do campo de comentários, que tem a interrogação. Coloca aí dentro Exato. as perguntas de vocês que eu vou selecionar e fica melhor porque vocês conseguem visualizar Uhum. também, tá? Eu acho que para mim, um dos principais aprendizados, até, enfim, alguns foram igual que você falou, mas para mim é ter reservas, é ter caixa, tá? Porque para mim foi o que Uhum. fez muita diferença, muita diferença, muita diferença, porque eu consegui ter sanidade, porque às vezes quando a bolsa cai tanto, você fica sem saber o que fazer, porque é tão Exato. rápido e tudo cai tão rápido, às vezes até o ouro cair, e você fala, cara, eu vou colocar onde a minha grana? Se até o ouro que é seguro tá caindo, onde que eu vou Exato. colocar? Né? Então, você ter reserva, você ter caixa em um momento como esse adverso, ele é fundamental. Por quê? Às vezes Sim, o sim. mercado ele vai subindo, 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 vai subindo de escadinha, né? O IFIX ano passado subiu mais de 35%. Aí você fala, caramba, vou deixar minha grana aqui na renda fixa, rendendo um pouquinho, tem uma boa liquidez e tudo mais, só que poderia estar aqui nos fundos imobiliários rendendo muito mais, ou nas ações e rendendo muito mais. E aí, às vezes, você é Uhum. tomado a ir lá investir tudo e ficar 100% exposto. Só que quando cai, você é o passageiro da agonia, né? Você não tem o que fazer, porque você está 100% exposto, o que você consegue fazer é ou vender ou chorar, né? Não tem muito o que fazer. Agora, se você tem reserva, é um cenário completamente diferente e Sim. para mim foi o que me trouxe muita tranquilidade, tá? Porque é aquela coisa, quando o mercado está subindo, ele quer que você entre, quando o mercado está caindo, parece que todo mundo fala para você vender, né? Nos últimos dias lá de março, por exemplo, a galera tá falando, putz, fundo imobiliário é uma bolha, estourou a bolha, vai ir a zero. E, tipo, tanto que chegou a ter dias que vários fundos caíram mais de 20%, né? Teve um dia que o XPML caiu 25%. Aí você fala, cara, que é isso? Né? Então, por isso que é interessante você se atentar a tudo isso, tá? E ter uma reserva, tá? Eu acho que isso é Exato. Perfeito. fundamental. Ter caixa, ter Perfeito. dinheiro é sempre rei, né? Cash is king e para mim Cash sempre King. isso vai Essa aí. funcionar. Então, antes de entrar aqui para as dúvidas, galera, mais de 120 pessoas nos assistindo, tirem um print aqui dessa live, marque Vamos para a Bolsa, marque o JFIS aí, porque a gente vai repostar cada um de vocês, porque a live vai ficar disponível, tá? Porque eu acho que esse conteúdo aqui tá tão legal que vale ficar disponível. Tem uma dúvida legal aqui, Jacinto, sobre se um fundo imobiliário quebrar. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até pela questão do patrimônio e tudo mais que tem por trás, né? Porque às vezes a galera perpetua, por exemplo, dos shoppings aí, que, putz, nunca mais vai gerar renda, mas não é isso, né? Tem todo um patrimônio ali por trás, tem todos os shoppings por trás, e pode ser que seja Exato. algo pontual, né? Assim, o fundo quebrar, tá? Assim, é extremamente difícil, tá? Assim, não vou dizer que é impossível, mas é extremamente difícil, é muito raro, porque é o seguinte, tá? Tá, vamos lá. Pô, primeiro, você tem um patrimônio por trás, né? Que é o próprio tijolo, que assim que é avaliado por meio de um laudo de avaliação. Poxa, o fundo imobiliário ele não pode dar garantia de dívida. Então, basicamente, dívida ele não assim não tem aquela dívida de empréstimos e financiamentos de longo prazo, ele não tem, porque o fundo imobiliário por lei não pode dar garantia da dívida, tá? Assim, são coisas diferentes, tá, pessoal? Por exemplo, ele tem alguma dívida vou dar um exemplo, tá? Obrigações de curto prazo ali, que é basicamente uma compra parcelada, tá?
O fundo faz uma compra parcelada. Então, até o final do ano, em algumas parcelas, ele paga, que é ok, é como se fosse uma dívida que não incide juros, tá? Só que é o seguinte, poxa, de curto prazo ali, é algo que assim, foi acordado entre as partes, não é uma dívida em si que ele pega o dinheiro, basicamente, e sai comprando para depois pagar juros para o banco, tá? Dívida direta, não, fundo imobiliário não tem, tá? O que pode acontecer é o seguinte, ter uma dívida indireta por meio de um CRI, tá? Que aí é o seguinte, o fundo imobiliário, ele cede parte dos aluguéis para os detentores do CRI, tá? Aí o seguinte, que isso é transformado num título que é negociado no mercado, e em troca ele paga para o, paga despesa financeira que é composta por juros e a amortização, se houver a amortização período a período, ou se tiver uma amortização no final do período, que é o chamado bullet, né? Então, é o seguinte, quebrar é muito difícil, tá? Então, poxa, e mesmo se o fundo, por exemplo, não tiver dinheiro para pagar alguma coisa, por exemplo, IPTU, condomínio, o que acontece? Poxa, primeiro, o fundo pode usar caixa. Caixa do fundo. Usa caixa do fundo. Dois, o que pode fazer? O fundo pode falar assim, olha, se o fundo, por exemplo, ele tiver uma parte de um edifício, ele fala assim para os outros sócios, ô galerinha, vamos pagar essa dívida de condomínio IPTU aqui, vamos fazer um bem bolado, juntar todo mundo e pagar? Junta faz isso. Eu acredito que muitos shoppings farão isso, tá? Aí, na terceira hipótese, ele pode fazer uma emissão de cotas, tá? Olha só, pessoal, a emissão de cotas é basicamente o seguinte, o cotista, ele financia o fundo, mas ele não assume, vamos dizer assim, a dívida de condomínio IPTU que tiver, quem assume é o fundo, tá? Vocês, cotistas, vocês financiam o fundo. Vocês emprestam dinheiro, que na verdade é uma participação, não é dívida, né? Você tem uma participação, você tem participação no fundo por meio de cota. Você dá o dinheiro para o fundo e em troca você tem cota. Vocês financiam o fundo, tá? Então, assim, quebrar é praticamente impossível. É muito difícil isso acontecer, tá? Só que o seguinte, o fundo imobiliário, na verdade, ele é regido pela Lei 8.668 de 1993, tá? Se por acaso, tá, o fundo quebrar vamos dizer assim, algum direcionamento, algum parágrafo ali, aí o fundo imobiliário, ele desenquadra e deixa de ser fundo imobiliário. Aí ele volta naquela instrução CVM 555. Aí ele não é mais fundo imobiliário, porque ele desenquadrou. Aí é diferente, mudou o patamar. Mudando o patamar, aí pode ser que quebre. É isso aí. Mas enquanto for fundo imobiliário e ele não puder contrair dívida diretamente, e se não tem alavancagem, não tem como quebrar, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Exatamente. Inclusive, tem muitos fundos aí que eles estão bem capitalizados, tá? Que eles fizeram emissão antes de vir o coronavírus aí. Então, se atentem a isso, tá? Tem fundo imobiliário que tem 25% em caixa e, putz, eles fizeram aí muita coisa, conseguiram comprar muita coisa lá embaixo e ainda mantém um bom caixa. Então, acho que isso vai ser um baita diferencial agora. Exato. Outra pergunta aqui, ó, mudou o conceito de volatilidade para fundo imobiliário? Eu acho que essa pergunta é bem legal, né? Porque às vezes a gente fazia ali o desvio padrão de um fundo imobiliário, você fala, volatilidade média é isso, mas o que aconteceu aí foi algo nunca antes pensado ou imaginado que poderia acontecer e acontecer tão rápido, tá? E eu acho que o conceito de volatilidade, ele não só mudou para os fundos imobiliários, ele mudou para todas as classes de ativos, tá? Porque tudo balançou com tudo isso que aconteceu. Tá, mas eu acho que o que vale citar aqui é que isso aconteceu numa janela pontual, tá? Eu acho que você tem que pegar um time frame muito maior. Pega desde quando começaram os fundos imobiliários para você ter uma média ali. Você não pode pegar um momento isolado e perpetuar isso daí. Tá? Eu acho que não. É um cenário completamente atípico. Exatamente. Então é o seguinte, volatilidade é volatilidade. Assim, eu acho que o conceito continua o mesmo, mas o patamar mudou dado o cenário atual. Assim, o patamar mudou um pouco. Agora, se você pegar quem você bem disse, se você pegar um time frame, um horizonte de tempo maior, você vai ver que realmente não mudou tanto assim, tá? A volatilidade a gente mede pelo desvio padrão, tá, pessoal? Que é uma bandeira de estatística aí, tá? Quem gosta de estudar, eu acho interessante. Isso aí. Olha aí, pessoal, agradecer o fundo de fundo, melhor coisa hoje. Eu acho que é bem legal a gente falar sobre isso. Eu acho que a gente pode até mesmo encerrar aqui com essa pergunta, porque eu acho que ela é muito boa, né? Porque tinha muitas pessoas que investiam aí via fundo de fundo, aí via, por exemplo, um BCFF com dividend yield aí de 8% ao ano. Fala, cara, que fundo que é esse, né?
Só que você tem que levar em conta que o dividendo, a renda de fundo, ele vem parte da renda dos imóveis que ele investe e parte do ganho de capital da venda de cotas com lucro, tá? Só que o grande Exato, ponto perfeito. é, ele só vai ter isso, ele só vai ter ganho de capital se os fundos imobiliários subirem, tá? Porque você não consegue operar vendido um fundo imobiliário. Você vender um fundo imobiliário e ganhar com a queda, não, você só ganha com a alta. Então, vocês vão ver Exato. alguns fundos de fundos aí não tendo um desempenho tão bom agora, podem sofrer com dividendo e tudo mais, né? Sofrer na renda, porque pode ser que eles pegaram alguma coisa e subiu, pode ser, mas putz, é um cenário aí Exato. complicado, né? Exato, perfeito. Assim, o fundo de fundo é uma faca de dois gumes. Pô, quando o mercado está em alta, ele gira a carteira, tem ganho de capital e ele distribui ganho de capital para o cotista, tá? Só que é o seguinte, como não existe, vamos dizer assim, pelo menos até o momento, tá? Mecanismos da B3 que permitem o investimento em fundo imobiliário visando ganho na queda, então só tem a alta, tá? Então é o seguinte, ganho de capital no giro da carteira e os próprios rendimentos, tá? Dos próprios fundos que ele tem em carteira. Então, é basicamente o seguinte, a gente tem que tomar também cuidado, é o seguinte, quando o mercado está subindo, eles estão ganhando, tá? Mas assim, a gente tem que ver, porque é o seguinte, se o mercado está subindo demais, pode ser que também que os fundos que estão em carteiras subam de tal forma que o ganho de capital deles minga um pouquinho só, porque basicamente está tudo subindo. Então, assim, a gente tem que ver a magnitude ali também. O que é interessante para fundo imobiliário é que, em se tratando de investidores institucionais, eles participam de ofertas 476 que podem reduzir aí o preço médio de aquisição dos fundos, tá? Então, o fundo de fundo tem essa vantagem de participar de emissões melhores que o investidor, pessoa física, não tem acesso. Além de ter melhores informações de mercado e ter fundos em carteira, por exemplo, fundos fechados, que não são negociados em bolsa, né? Então, realmente, eles têm isso também dos fundos imobiliários. E, obviamente, ali, fundo imobiliário é interessante, porque é o seguinte, você pode ver a carteira do fundo imobiliário, se você basicamente fizer um estudo com as carteiras públicas dos fundos imobiliários, você consegue ver como é que está o mercado, né? Ou seja, você estuda o consenso do mercado, né? Você consegue ver para onde que eles estão mais expostos, né? Principalmente agora, você pode ver que Exato. eles estão muito expostos a galpão logístico, muito expostos a lajes corporativas e shoppings, por exemplo, eles ou mantiveram ou não têm ali em carteira, porque por mais que possa vir uma retomada, como ele está visando muito mais um ganho de capital ou mesmo uma renda, ele sabe que nesse momento, no curto prazo, tanto ganho de capital quanto renda fica complicado, né? Seria mais para um horizonte maior, eles não têm. Mas, para mim, é uma baita consulta olhar os relatórios gerenciais dos fundos de fundos, porque o que eles falam ali ajuda muito o investidor a balizar as suas decisões, né? Porque você consegue ver o racional por trás de cada compra e venda que eles fizeram ali. Então, isso, de certo modo, para você como investidor, ajuda bastante. Bom, o Instagram já notificou aqui que em um Exato. minuto vai encerrar a live. Então, galera, muito obrigado a todos que estiveram aqui. Lembrem-se de tirar o print, marcar o Vamos para a Bolsa e marcar o JFIS aí nos stories de vocês para que nós possamos repostar e que mais pessoas consigam ver esse conteúdo também. Jacinto, muito obrigado pelo seu tempo e parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá no Funds Explorer. Enfim, fico muito mais tranquilo de saber que tem pessoas como você difundindo tudo isso, né? Difundindo todo esse conhecimento e eu tenho certeza de que pessoas vão conseguir permanecer, inclusive mais pessoas virão para a Bolsa porque estão tendo todo esse cuidado aí. Acho que o Jacinto travou aqui. Vocês estão me ouvindo, galera? Poxa, na hora do Jacinto se despedir. Jacinto, tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo, Jacinto.
Show de bola, Jacinto. Tamo junto. Muito obrigado e, galera, um abraço.